Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal da Invest e hoje eu vou falar quanto rendeu a minha carteira de fundos imobiliários em maio e explicar porque a carteira rendeu menos que o mês de abril. Você sabia que os fundos que investem em alocações atreladas ao CDI podem sofrer variações nos rendimentos se o mês possuir menos dias úteis? Vou explicar tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Dan, falo sobre educação financeira e investimentos. Antes de mais nada, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Bora lá então para o vídeo, pessoal. Eu utilizo a planilha do canal para monitorar a minha carteira e ter informações mais rápidas e fáceis. No mês de maio, conforme o gráfico de evolução de dividendos, eu recebi R$ 358,49, um dividend yield on cost de 0,87. E no mês anterior eu recebi um pouquinho mais, 364,04 e o dividend yield on cost de 0,88. Então, pessoal, eu recebi menos e eu fui verificar o que aconteceu. Qual fundo ou quais fundos afetaram negativamente o rendimento da minha carteira e o porquê. Então, indo na aba dividendos, consegui constatar que os fundos que impactaram negativamente foram principalmente esses três fundos. O KNCA 11, KNCR 11 e KNSC 11. Todos os fundos com alocações atreladas ao CDI. Aqui podemos ver que em abril o KNCA pagou 12,60 e em maio 10,17. O KNCR pagou 41,48 e em maio 34. O KNSC 11 pagou 14,70 em abril e 13,30 em maio. E eu fui no relatório gerencial para poder verificar o que aconteceu. Uma coisa comum entre os três fundos são que os três fundos possuem alocações atreladas ao CDI. E o CDI rende apenas em dias úteis. Então, se a gente for ver aqui no relatório gerencial dos três fundos, há uma observação no comentário do gestor que o resultado do mês foi negativamente afetado pela redução de dias úteis em abril, que teve 18 dias úteis, em comparação ao mês de março, que teve 23 dias úteis. Então, o próprio gestor ele já cita que a queda dos rendimentos desses três fundos, né? Se a gente abrir o relatório dos outros fundos também, há uma citação dessa diminuição de dias úteis em abril em comparado a março, tá? Nos três relatórios você pode ver que há essa citação, tá? Então, podemos verificar que todos os fundos que possuem alocações atreladas ao CDI, quando o mês tiver menos dias úteis que o comum, que é de 22 a 23 dias, o que vai acontecer? O rendimento desse fundo nesse determinado mês vai cair, pois o rendimento ele rende somente nos dias úteis. Então, quanto mais dias tiver, mais ele vai render, quanto menos, menos ele vai render. Isso vale também para aquelas contas digitais do IT, Nubank, entre outras que tem aquele rendimento de 100% do CDI. Esse rendimento, você pode reparar que ele não rende de sábado e domingo. Então, são rendimentos que contam apenas em dias úteis. Muito importante ficar atento a isso. E para exemplificar o impacto, eu fiz uma tabelinha aqui. Essa tabelinha é muito simples de entender. Em março, com 23 dias úteis, o KNCA pagou 1,46. O KNCR pagou 1,28 e o KNSC pagou 1,22. Em abril, que foi o que eu recebi esse mês, o KNCA pagou 1,13, ou seja, caiu bastante. O KNCR 11 pagou 1, caiu 28 centavos. E o KNSC 11 pagou 0,95, caiu aqui 27 centavos. Então eu fiz uma previsão, considerando que maio tem 22 dias úteis, o KNCA 11 deve pagar 1,38 por cota, o KNCR 1,22 e o KNSC 1,16. Então eu fiz essa previsão e com essa previsão, se ela se concretizar, eu irei bater o recorde de dividendos recebidos da minha carteira de fundos imobiliários. E eu volto aqui para mostrar para vocês. Voltando para a minha carteira, fazendo o filtro na coluna Dividend Yield on Cost, do maior para o menor, podemos verificar os fundos que eu obtive o maior retorno durante esse ano. Os 5 primeiros é o OUJP11, KNCA11, RECR11, MXRF11 e VGIR11. Os 5 primeiros todos de papel, com exceção do KNCA11, que é um agro. Se assemelha muito com fundo de papel, porém ele é voltado para o setor de agronegócio. Indo para a coluna E, que trata do peso em carteira de cada fundo, podemos filtrar do maior para o menor, onde podemos observar os fundos que têm maior peso na minha carteira.
Atualmente, os 5 primeiros fundos que possuem maior peso na minha carteira é o LVBI11, KNCR11, HSML11, HGRE11 e OUJP11. Uma estratégia que eu adoto é que sempre que algum fundo ultrapassar 10% de peso na minha carteira, eu vendo parte desse fundo e aloco em um fundo que esteja ocupando um peso menor na minha carteira. Para ajudar na minha tomada de decisão de alocação, eu vou na coluna R aqui, realizo um filtro do menor para o menor e eu consigo verificar os fundos que estão mais descontados na minha carteira. Atualmente, os 5 fundos mais descontados na minha carteira é o JSR11, RBRP11, HGRE11, VIUR11 e VILG11. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo fazendo uma análise do JSR11, RBRP11 e VIUR11 e eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. Na aba de relatório podemos ver a performance da carteira. Atualmente a carteira está com prejuízo de R$ 206,93, uma variação de menos 0,5%, um total de dividendos recebidos em 2023 de R$ 1.738,12 e o dividend yield on cost da carteira de 4,2% somente no ano de 2023. E mais abaixo, alguns gráficos mostrando a exposição da minha carteira, dividendos recebidos, mapa de dividendos, entre outras informações. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo e da planilha que eu utilizo para monitorar a minha carteira de fundos imobiliários. Se você quiser conhecer a planilha, vou deixar o link na descrição e no card acima. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Abraços! Fui!